Olá, saudações, aqui é Fábio Marques. Eu quero começar agradecendo a atenção de vocês, agradecer aos nossos patrocinadores. Nós vamos falar hoje de estratégias de vendas. Esse assunto é muito importante porque ele pode ajudar você a aumentar o volume das suas vendas, a margem de lucro das suas vendas e reduzir o ciclo do fechamento. Ou seja, você vai fechar muito mais rápido e vai conseguir muito mais rentabilidade em cada venda que você fizer. Meu nome é Fábio Marques e aqui está um pouco do meu histórico, né? Eu sou consultor de gestão já desde 1996, consultor de gestão, vendas e serviços. Como palestrante internacional, eu acabei ganhando reconhecimento de grandes instituições que regulamentam a conduta, ética e a competência dos palestrantes internacionais. Então, a American Speakers Association e a Global Speakers Federation são duas entidades, só 5% dos palestrantes internacionais são aceitos nessas entidades como membro profissional. E eu tive a felicidade de ser aceito por eles. Também entrei para a lista do Bristol Who's Who de Nova York como um dos destaques na minha profissão. O mais importante é que em 2.800 palestras e treinamentos que eu fiz pelo mundo inteiro, e em 15 mil horas de palco, eu aprendi tanto quanto ensinei. Trocando ideias com vendedores, com executivos de vendas, com empreendedores, com gestores, a gente aprende as dificuldades reais que eles sentem quando estão tentando vender. E eu fui sempre incorporando essas descobertas e criando metodologias para ajudar as pessoas a venderem mais. Vários clientes meus são clientes meus há mais de 10 anos. Muitos deles dobraram e triplicaram as suas vendas em 6 meses ou 12 meses usando as estratégias que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Então vale muito a pena ficar ligado, prestar atenção, porque talvez uma ou duas dicas que você pegue já hoje e comece a aplicar amanhã já vão fazer diferença no seu negócio. Duas coisas interessantes também que me ajudam a ter uma visão não só de vendas nesse processo. Eu sou o presidente do Instituto de Excelência em Serviços do Brasil e da International Excellence Society. Ou seja, nós temos a filosofia de não apenas vender por vender, mas vender para agregar valor, para fazer a diferença na vida do seu cliente. Quando você consegue fazer com que o seu cliente perceba que você está na frente dele para ajudá-lo a ter sucesso, para agregar valor ao negócio dele, até a vida dele, ele te vê como um consultor de sucesso, não como um vendedor mais. E quando ele te vê como um consultor de sucesso, ele abre as portas para você, ele abre o jogo, ele te fala o que você precisa para vender mais. Vamos lá. Agenda de hoje. Vamos falar então de contexto de oportunidade. Qual é a oportunidade que você está vivendo com as dificuldades que você tem hoje? Vendas consultivas e depois as estratégias de alta conversão que podem ajudar você a vender mais e mais rápido. Contexto e oportunidade. Senhores, o mercado de geração distribuída hoje atinge faturamento de 4 bi. Em 2018 foram 4 bilhões de reais. Mesmo com uma taxa de conversão pequena, de 6,88. Ou seja, o volume de propostas colocado foi de 58 bi. Colocamos 58 bilhões em propostas para fecharmos 4 bi. Se nós aumentarmos a conversão em 1%, para cada 1% de conversão que a gente aumenta 581 milhões de reais em faturamento. Imagina você tendo uma fatia disso. 1% de conversão que você aumentar, são 581 milhões a mais no mercado. Ou seja, e tem espaço para isso. Então, existe um espaço enorme para você crescer o seu faturamento e crescer a sua taxa de sucesso. O funil de conversão funciona assim, né? Todo funil é assim. Você tem lá os negócios fechados e eles são um percentual dos negócios potenciais do mercado. O funil pode ter uma conversão como está atualmente, de 6,88, ou uma conversão um pouco maior, de 10, ou de 20 ou de 30. As estratégias de vendas que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é para que você aumente a saída do funil, aumentando a sua taxa de conversão, portanto, com o mesmo esforço, vender muito mais e ganhar muito mais dinheiro. E ajudar muito mais gente também, né? Isso que é importante. Dificuldade que o pessoal enfrenta hoje para vender. Maior dificuldade em vendas, 53% dos casos, segundo as pesquisas, é a objeção do cliente falar o seguinte: está muito caro, sua solução é muito cara. Todo cliente fala isso, principalmente em projetos complexos, onde ele não entende direito a tecnologia, ele sempre vai achar caro. Agora, ao mesmo tempo que o cliente fala que está caro, em 53% dos casos, a principal motivação dos clientes para comprar é: eu quero economizar energia. 92,9% dos clientes quer economizar energia. Então fica evidente que, se a gente aprender a vender a proposta de valor, que é: vou te ajudar a economizar energia, se a gente aprender a vender isso de verdade e convencer os clientes, imagina o potencial que a gente tem de conversão. A gente vence a dificuldade do tá caro e consegue fazer acontecer. Vendas consultivas é a chave para isso. Você se comportar como um consultor de sucesso para o cliente, não como um vendedor. Vendas consultivas significa que você vai usar estratégias e práticas profissionais para vender valor aos seus clientes, para que eles percebam o valor que você está de fato, não na teoria, mas de fato, agregando aos negócios dele e às oportunidades que ele enfrenta.
3 fatores devem agregar valor. Quando a gente está vendendo, oferecendo qualquer coisa, a gente tem que ter em mente que são 3 fatores. O primeiro deles é o óbvio, produto. O que você vende deve agregar valor. E agregar valor significa resolver um problema real, atender uma necessidade real, seja de economia de energia, economia financeira, vender mais, ficar mais fácil trabalhar, não importa, mas o produto tem que ajudar o cliente que compra o produto a resolver um problema real. Mas não só os produtos agregam valor, os processos. Como nós trabalhamos. Se você tem um produto e o seu concorrente tem um produto igualzinho ao seu, como é que você se diferencia agora? O seu processo de trabalho tem que ser melhor. Você tem que ser mais ágil, mais fácil de trabalhar, menos burocrático, mais flexível. Então, além do produto, se você tiver processos melhores que a concorrência, você também agrega valor. E se esses processos ajudarem a vida do cliente, ele vai valorizar mais ainda você. Ok, Fábio, mas se eu tiver produtos parecidos com o da concorrência, processos também parecidos, e aí quem faz a diferença? As pessoas. E dos 3 pilares, as pessoas representam o mais importante. Porque são as pessoas que, conhecedoras dos produtos, sabem comunicar o valor desses produtos aos clientes. São as pessoas que, conhecedoras dos processos, sabem comunicar o valor desse processo aos clientes. E são as pessoas que no dia a dia conseguem agregar valor com a sua informação, com o seu conhecimento e até com a sua energia no dia a dia dos clientes. Mais adiante eu vou mostrar para vocês 6 motivações de compra, que geralmente influenciam os compradores. E você vai ver que todas elas são muito fortemente influenciadas por você. A maneira como você aborda o cliente, a maneira como você fala, a maneira como você explica as coisas, agrega muito valor e pode fazer toda a diferença nos seus resultados. Quer uma prova disso? Se você pegar um território que está vendendo, sei lá, R$1 milhão, tem o preço, tem os clientes, tem os concorrentes, tudo está lá. Se você tirar o vendedor e colocar outro vendedor no lugar, com experiência diferente, com visão de mundo diferente, com estudo diferente, você vai ver que o resultado muda, para melhor ou para pior. Todos os fatores são iguais, mas se trocou o vendedor, muda o resultado. Isso prova que a pessoa é fundamental no processo para influenciar os resultados de um território ou de um segmento de mercado. A gente dá muito menos valor do que deveria a si mesmo. Se você vende, ou se você tem uma equipe de vendas, você precisa valorizar mais essas pessoas. Elas têm todo o potencial para fazer a diferença. Você já deve ter visto também situações onde uma pessoa muda de empresa e os clientes vão atrás dessa pessoa. Passam a comprar da nova empresa onde a pessoa está. Por quê? Porque confiam na pessoa. Então existe grande poder nas mãos dos seres humanos que interagem com os clientes. A gente precisa valorizar mais isso e saber usar isso. O que eu vou falar para vocês hoje ajuda a valorizar você como pessoa ou a sua equipe de vendas para que na frente do cliente o valor seja percebido como único, exclusivo. Nenhuma outra empresa tem pessoas iguais à sua. Pode ter outros produtos parecidos, processos parecidos, mas pessoas são únicas. O primeiro elemento para uma pessoa realmente agregar valor é ter a perspectiva certa. A perspectiva de que a venda é muito mais do que tirar um pedido ou oferecer um produto para alguém. A venda é um serviço de consultoria. Se você tiver essa perspectiva firme na sua cabeça e visitar os seus clientes ou falar com os seus clientes pensando, eu estou prestando um serviço, eu estou ajudando esse cliente a tomar uma decisão, a melhor decisão, aquela que vai dar o melhor resultado para ele. Se você pensar assim, tiver essa perspectiva de que você está prestando um serviço, o cliente abaixa a guarda, te ouve mais. Se você tiver a postura do vendedor, ele se protege de você. Se você tiver a postura do consultor, ele se abre com você. Além da perspectiva, o que mais vai te ajudar a ter mais sucesso? Realmente compreender, é um compromisso. Eu chamo isso de compromisso. De realmente compreender o que é necessário para aquele cliente, por que é necessário e o quanto aquele é necessário. Se você conseguir compreender o que ele precisa, por que ele precisa e o quanto ele precisa, você tem mais poder para influenciá-lo a tomar uma decisão. Além do compromisso, o mindset. O que é mindset? É a maneira de pensar. Mindset, um estado mental, a maneira de pensar. E isso aqui é crucial. Você pode até esquecer todo o resto, mas isso aqui você tem que lembrar, porque isso aqui leva você para todo o resto da maneira certa. Foco no cliente e obsessão por agregar valor. Se você buscar no dicionário o que quer dizer obsessão, tem 2 definições. A número 1 não é a que eu quero aqui. Obsessão, possuído pelo demônio, não é isso que eu quero. Eu quero a definição número 2. A definição número 2 é ser tomado por algo que é mais forte do que o seu próprio interesse, mais forte do que você. Então, apesar de você ter uma meta para vender não sei quantos milhões, você tem que vender não sei quantos produtos, você tem o seu interesse pessoal de ganhar dinheiro para mudar de casa, comprar um carro novo, apesar de todos os seus interesses individuais, a obsessão por agregar valor ao cliente é maior do que tudo isso.
E se esse for o seu estado mental, o cliente percebe que você sinceramente quer ajudar. Você quer ajudá-lo a resolver os problemas dele. E aí você agrega valor de qualquer maneira e ele percebe. E quando o cliente percebe que você está lá focado nele e com essa obsessão por agregar valor, ele colabora com você. Ele te ajuda a vender. E finalmente, senhores, para você ter muito sucesso, gestão do relacionamento, uma estratégia. Precisamos ter uma estratégia de gestão do relacionamento com o cliente. A estratégia é fundamental. Sem estratégia fica só na boa vontade. A estratégia que faz você avançar de forma organizada. Vamos dar uma olhada nisso. São 3 fases, basicamente, no processo todo até completar uma venda e conquistar um cliente. A fase 1 é justamente planejamento e preparação. Você tem um planejamento adequado e se preparou adequadamente para abordar aquele cliente em particular que você vai visitar? Isso é fundamental. O que você já sabe sobre ele? Como que você vai abordar? Quais as perguntas-chave que você vai fazer? Como que você vai conduzir o começo? Vai começar a sua abordagem. Isso é fundamental, já tem que estar planejado. Fase 2, você já entrou em contato com ele, agora é negociação e contratação. Perceba que eu não falei negociação e fechamento? Fechamento é uma palavra que atrapalha você nas vendas. Por que atrapalha você? Porque se o seu cérebro pensa, eu quero o fechamento, eu quero fechar o negócio, na hora que você conquista a venda, que você fecha o negócio, você já começa a pensar próximo. E é exatamente o oposto do que o cliente espera de você. Quando o cliente fala sim, eu vou comprar de você, ele espera que agora você dê mais atenção para ele ainda. Só que se você pensou fechamento, acabou esse assunto, você vai para outra coisa. E o cliente quer o contrário, ele quer que você dê mais atenção nessa etapa inicial que ele acabou de concordar com você. Então eu mudei de fechamento para contratação. Imagina que você está procurando um emprego e você finalmente foi contratado. Se você fosse contratado, você não apareceria para trabalhar no dia seguinte? Exatamente isso. Então quando você fecha negócio com o cliente, você tem que pensar, fui contratado. Fui contratado como consultor dele, então eu vou ajudá-lo a receber o material, instalar o material, aprender o material, como que ele vai usar o meu produto, a minha tecnologia para ter o máximo de resultado. Não é que você vai fazer isso para sempre, mas é fundamental que assim que você fecha o negócio, que você consegue o acordo, você se comporta como alguém contratado. E tem a terceira fase, que é o atendimento e a expansão de negócio. Agora, atenção, atendimento aqui não é o atendimento reativo que é a nossa obrigação. Deu problema, ele liga, você responde, você ajuda ele. O atendimento reativo é obrigação nossa. Nenhum cliente vai achar que isso é fora de série. Eu estou falando aqui do atendimento, além do reativo, do proativo. Quando você fica de olho, fica ligado no que está acontecendo com aquele pedido que você conseguiu, aquela entrega, como o cliente está usando o que comprou de você e você ajuda o cliente a perceber como usar melhor. Se tem algum problema, você ajuda a identificar o problema, ajuda a corrigir o problema antes mesmo de causar uma consequência grave no seu cliente. Você se antecipa e aí você ganha o direito de expandir o negócio. Ou seja, vender mais para o mesmo cliente e através desse cliente conseguir indicações de conhecidos dele, de amigos, talvez de fornecedores, de clientes dele, que talvez possam se interessar também pelo que você vende. Então, as 3 fases fazem parte da essência de uma estratégia de vendas consultivas. E aí eu criei uma coisa para ficar fácil de lembrar. Numa estratégia de relacionamento, você precisa cuidar de cada aspecto desse relacionamento e aprofundar o relacionamento. Por isso que eu criei um acrônimo chamado CAVAR. Vamos cavar para descobrir os tesouros mais valiosos, aquilo que não está na superfície, aquilo que está mais escondido. Vamos cavar para aprofundar esse relacionamento. Eu chamo isso de estratégia de gestão do relacionamento comercial, cavar. E tem um significado, cara. O C significa conhecer profundamente o cliente. O A significa adaptar a sua conversa, a sua postura, as suas ofertas, conforme o que você conhece desse cliente. Depois, valorizar as pessoas, as relações, os interesses, as motivações e até as objeções do cliente, para você conseguir agregar cada vez mais valor. Fundamental, muita gente esquece disso, ajudar. Depois que vendeu, ajudar o cliente a ter sucesso com o que ele comprou. Mesmo que você venda uma coisa perfeita, só que o cliente não sabe usar, não tem benefício que ele esperava, ele vai achar que a culpa é sua. Você vendeu algo errado para ele. Então, além de vender a coisa certa, tem que ajudar o cliente a fazer bom uso disso. E depois, reafirmar. Reafirmar significa, sabe aquelas coisas que nós falamos para o cliente para ele se convencer a trabalhar com a gente? Como se fossem promessas do que ele vai ter, o que ele vai ganhar, o que ele vai resolver comprando da gente. Pois é hora de você ajudar e reafirmar. Reafirmar é mostrar para ele que ele está tendo aquelas promessas atendidas, que ele está tendo os resultados, os benefícios que ele esperava. E tem várias formas de fazer isso, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês em detalhe. Vamos lá? Ok, seguindo, olha só que gráfico. Esse gráfico, senhores, é um mapa mental de toda a estratégia de relacionamento com o cliente. É um mapa mental. Então, é importante agora dar uma olhada na tela, item a item, para a gente estar
dar uma visão boa para você do que acontece. Tá lá, cavar, conhecer, conhecer. Dados essenciais do cliente. Você tem que saber não só nome, cargo e empresa, mas responsabilidade e objetivos que cada pessoa daquela empresa tem. Qual é o objetivo daquela pessoa para aquele ano? Que responsabilidade ela tem? Se você souber isso, já fica mais fácil. Mas esses são ainda os dados essenciais. Tem os dados especiais. Significa raciocínio predominante. Tem pessoas que pensam mais em dinheiro. Tem pessoas que pensam mais tecnicamente, em tecnologia. E tem pessoas que pensam mais em como funcionam as coisas, se facilita ou dificulta a minha vida. São os pensamentos econômico, operacional e técnico. Qual é o pensamento predominante na cabeça daquela pessoa com quem você está conversando? Se a pessoa tem um pensamento econômico e você fala coisas técnicas, não entra em sintonia com ela. Ela fala assim, isso parece muito caro. E você fala, mas você tem que ver a qualidade. É como se estivesse num rádio, ele está na frequência A e você na frequência B. Vocês não vão se comunicar. Mas se ele fala, isso parece muito caro, e você responde, é importante ver o custo-benefício das coisas. Ele, como assim? Que benefício? Quando você fala custo-benefício, está na mesma frequência econômica, então desperta a atenção dele. Se ele está no raciocínio operacional, por exemplo, isso vai me dar muito trabalho, e você fala, mas você vai ganhar dinheiro? Também não funciona. Você tem que responder na frequência que ele demonstrou. Ele fala, isso vai me dar muito trabalho, e você fala, no começo talvez, mas depois vai facilitar muito a sua vida. Ele como assim? Se você falar algo na mesma frequência que ele, você desperta o interesse dele. Então, isso é uma coisa fundamental para você aprender. Qual é a frequência de raciocínio que o cliente está? Outro dado especial é o comportamento predominante. Tem cliente que é mais dominante, controlador e processual. Esse cliente, você precisa dar várias opções para ele. Ele gosta de poder escolher. Você não pode chegar com uma opção só para ele, seja de pagamento, de produto ou de tecnologia. Você chegar com 2, 3 opções para que ele escolha. Quanto mais poder de escolha ele tiver, mais ele vai querer negociar com você. Tem cliente que é influenciador focado em relacionamentos. A preocupação dele é, se eu comprar de você, como que eu vou ficar com o meu chefe, com os meus funcionários, com os meus parceiros? Será que eles vão aceitar essa minha decisão? Então você tem que mostrar para ele que você já atuou com outras pessoas da mesma tribo dele, digamos assim, ou da organização dele, ou que outros, na mesma função dele, já aceitaram essa sua ideia. Para ele funciona testemunhos, cases de sucesso, quando você compartilha o que outras pessoas estão dizendo do seu produto, do seu serviço ou da sua empresa. São os influenciadores. Outro comportamento é o harmonizador. Tem cliente que gosta de calmaria. Se você falar assim, nossa tecnologia vai mudar radicalmente a sua empresa, ele vai fugir de você, porque ele é harmonizador. Ele não gosta de mudanças radicais. Então, para ele, você tem que falar algo assim, nossa tecnologia é fácil de implantar, não tem estresse e a gente vai te ajudar para que seja uma transição suave, gradativa e segura. Aí ele vai adorar você, porque ele é harmonizador. Outro comportamento é o analítico. Ele gosta de detalhes. Se o seu cliente tem um comportamento analítico, você tem que mostrar detalhes, planilhas, comparações de preços, comparações de especificações técnicas, prós e contras. Ele adora análises detalhadas. Muito bem, entre os dados especiais também tem os critérios de decisão. 6 motivadores: desejo pelo ganho, medo da perda, conforto e conveniência, segurança e proteção, orgulho, status e satisfação da emoção. São 6 categorias que, se você estudar um pouco mais sobre elas, você consegue detectar, conforme a fala do cliente, qual é a motivação principal dele. Se ele falar, por exemplo, olha, não tenho tempo de me reunir com você porque minha vida está uma loucura, eu não consigo tempo para nada. A motivação dele é conforto e conveniência. Aí você fala, justamente por isso que a gente precisa conversar, porque do jeito que a gente trabalha facilita muito a sua vida. É fácil trabalhar com a gente vai resolver várias coisas que hoje você tem que resolver, a gente vai tomar conta disso. Se for verdade, claro. Se você puder fazer isso, você mostra para ele que você está sintonizado com a motivação dele. É subconsciente, ele vai gostar mais de você naturalmente. Terceiro elemento do cavar é o adaptar. Aliás, o segundo, conhecer, depois adaptar. Adaptar significa que, através da observação, do treinamento, da sua flexibilidade, você vai adaptar a sua estratégia, a sua comunicação e seus comportamentos. E aí tem uma técnica chamada PIB, que é identificar o problema, identificar o impacto, identificar o benefício. A gente vai ver ela em mais detalhe mais para frente. Apoiar é a técnica de lidar com objeções, que a gente vai ver também em mais detalhes mais para frente. E evitar palavras poluídas. Vou dar um exemplo aqui agora. Se o cliente fala, está caro, e você fala, não mais, você tem que ver. Você fala, não mais, você tem que. Todas as palavras poluídas. Palavras poluídas são palavras que poluem a negociação e irritam o cliente no nível até subconsciente. Às vezes ele nem sabe por que não comprou de você. Você estava com uma boa oferta, um bom preço, ele não comprou de você. Quando vai ver é porque ele ouviu tanta palavra poluída que ele ficou sem vontade de comprar.
Quando você fala não mais, como você se sente quando alguém fala assim, eu gosto da sua ideia, mas, eu concordo com você, mas, o mais significa que ele agora vai te contra-atacar. Ou então alguém fala, você tem que fazer isso. Nós queremos ser livres. Aí alguém fala, você tem que fazer isso? Parece que está te obrigando. Então tem que evitar essas palavras poluídas e substituir por outras muito mais convidativas. Por exemplo, ele fala que está caro, está muito caro. Você fala, é importante ver o custo-benefício das coisas. Deixa eu mostrar para você o que você vai ganhar com isso. Não agride, percebe? É bem mais suave. Ele fala, seu prazo de entrega é um absurdo. Vamos trabalhar num prazo que funcione para você? São frases que não contra-atacam e, portanto, não poluem a negociação. E também a comunicação convergente. Tá? Aqui tem vários exemplos. Por exemplo, ao invés de falar assim, concorda comigo, que é muito agressivo, você fala assim, faz sentido? Quando você pergunta faz sentido e a pessoa fala faz, ela, sem nenhum estresse, ela concorda. Ou então você fala, parece uma boa ideia? Ela, parece. Quando a pessoa se inclina um pouco para frente, ela se interessou pelo que você está dizendo. Até quando você fala, em resposta ao tá caro, você fala, é importante avaliar o custo-benefício das coisas, ele fala, que benefício? Ele se inclina para frente, significa que você está convergindo. Comunicação convergente significa, você está aqui, o cliente está aqui. E você fala alguma coisa que aproxima o cliente de você. Vai aproximando. Comunicação convergente. Muito importante isso. Seguindo aqui na nossa estratégia Cavar, tem o valorizar. E aí tem uma estratégia chamada Primo, para você valorizar tudo que importa realmente. As pessoas, as relações, os interesses, as motivações e até as objeções. Se você souber como valorizar tudo isso, você conquista a confiança do cliente e ele se abre mais com você e te dá preferência em qualquer desempate. Às vezes até paga mais caro para comprar de você. Feito isso, vamos ajudar através de contribuir para o sucesso dele. Você pode fazer orientação, treinamento, correção proativa de problemas, como eu já falei. Isso é ajudar o cliente. E fechando a nossa grande estratégia, reafirmar. Eu preciso garantir que o cliente perceba o valor da nossa contribuição. E tem várias formas. Eu posso identificar métricas, indicadores que são importantes para ele e mostrar como essas métricas estão evoluindo por causa do que ele comprou de mim. Eu posso mostrar para ele até que reduziu a mão de obra dele, que ele está trabalhando mais fácil, que ele está gastando menos tempo. Então isso tudo ajuda a reafirmar para o cliente que vale a pena confiar em nós. E se você conseguir reafirmar, você consegue 3 estágios. Primeiro, a satisfação do cliente. Segundo, a lealdade do cliente. E a terceira, que é a mais importante, a parceria do cliente. Quando o cliente gosta tanto de você, que ele ajuda você a ter sucesso. Até quando dá problema no projeto dele, ele é tolerante, te chama e te dá ideias para te ajudar a resolver o problema. É a parceria do cliente. É o melhor estágio, é onde você tem clientes por anos e esses clientes trazem novos clientes espontaneamente. Essa estratégia está resumida aqui. A gente tem pouco tempo hoje, mas quem sabe você já tem uma dica importante para você mudar um pouco o seu comportamento. Vamos adiante que eu vou dar mais algumas dicas importantes para você. Vamos falar agora da dinâmica da atuação comercial. A gente vê sempre na entrada do funil de todos nós várias oportunidades de negócio. Aí eu estou usando uma simbologia onde o redondo seria uma oportunidade muito boa, o triângulo uma oportunidade mais ou menos e o quadrado uma oportunidade ruim, ou seja, aquele cliente que é melhor não ter. Não sei se tem um cliente desse, ele paga mal, te dá prejuízo e ainda te dá um monte de dor de cabeça. Pois é, esse cliente era melhor você não ter. Se é para atrapalhar alguém, que atrapalha a sua concorrência, né? Mas é importante saber selecionar. Se você não selecionar o cliente logo na chegada do seu funil, você vai acabar perdendo um tempão com clientes ruins. Tem cliente bom, cliente médio, cliente ruim lá fora. Você tem que dar prioridade para os bons e para os médios e deixar os ruins para depois. Ou talvez nunca, né? Porque o ruim só te atrapalha. E para você fazer isso, tem que fazer a seleção de clientes. Não é só prospectar, gente. A primeira etapa não é prospectar só. É prospectar, avaliar e qualificar. Precisamos criar métodos para selecionar os clientes com quem a gente quer trabalhar, onde a gente vai ter muito mais lucratividade e muito mais satisfação para você e para ele, ou seja, muito mais ganha-ganha. Depois vem a abordagem, como que eu abordo esses clientes? É muito triste, muita gente tem uma taxa de conversão de 6, 5, 4, ou seja, inferior a 10%, é inaceitável. Mas por quê? Porque já começa mal na abordagem. A gente aborda o cliente do jeito convencional. Alô, meu nome é tal, da empresa tal, eu queria uma oportunidade para mostrar o nosso trabalho para você. Gente, você está mendigando. Eu queria uma oportunidade. Todo mundo fala isso. Você está na vala comum. Agora, se você ligar para o cliente e falar assim, olha, meu nome é Fábio Marques, eu trabalho na empresa tal, e nós temos ajudado várias empresas como a sua a aumentarem a lucratividade e reduzirem as despesas. Talvez o senhor também possa se beneficiar desses resultados. Gostaria de saber como a gente faz isso? Olha como é diferente. Você não está mendigando nada, está oferecendo uma oportunidade. Então, o jeito de abordar, vender um conceito de que você é diferente, tem que ser trabalhado. A outra etapa é a identificação de oportunidades. Como que você identifica as oportunidades do seu cliente?
Você sabe fazer perguntas? Sabe deixar o cliente à vontade para responder suas perguntas? Sabe ganhar a confiança dele? Senão, você não vai achar as melhores oportunidades. Ele vai te dar sempre as coisas mais simples, nem vai te mostrar. Não vai nem te abrir o jogo. Então, como que eu identifico as oportunidades? E negociação e posição. Quando você quer negociar e o cara, preço, é sinal que você não construiu o valor. Não estabeleceu uma posição de poder e de influência sobre os tomadores da decisão. Então, precisa saber fazer isso. Finalmente, você chega na contratação. Ou seja, você é contratado, ele confia em você, vão começar a trabalhar junto. E aí começa um efeito que poucos conseguem aproveitar. Não sei se você percebe, aí tem o funil. E aí eu vou mostrar o resultado. Ó. Se você fez um bom trabalho, você tem bolas e triângulos, ou seja, oportunidades boas e médias, nenhuma ruim. E agora começa um processo de alargar, de expandir esse funil. Ou seja, depois que chegou na contratação, você começa a expandir o volume de negócios com os clientes que já conquistou, através do atendimento e da expansão de negócios, conseguindo negócios cada vez melhores. Perceba que você vai estreitando o relacionamento, vai usando o cavar e você consegue resultados ainda melhores nas duas etapas do atendimento e expansão de negócio. Por que os resultados são melhores depois da primeira contratação? Porque na primeira contratação, você demorou um tempão para o cliente confiar em você. Finalmente ele confiou. Agora ele já confiou. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta venda são muito mais fáceis. Ele já conhece você, você já conhece ele. A chance de conseguir um ganha-ganha é cada vez melhor. Eu tenho exemplos de clientes que no primeiro ano eu gastei 20 reuniões para conseguir fazer uma venda. No segundo ano, em 2 reuniões, eu fiz uma venda maior do que do primeiro ano. No terceiro ano, com um telefonema e um e-mail, eu fiz uma venda 3 vezes maior do que no primeiro ano. Por quê? Porque eu estava nessa fase de atendimento e expansão de negócio, onde o cliente já confia em você, já viu os resultados que você pode oferecer e, portanto, fica mais fácil fazer negócio com ele. Vou falar com vocês agora das estratégias de alta conversão. Técnicas e estratégias que você pode usar hoje ou amanhã, se você quiser, para já ter resultados melhores. Quando a gente fala em vender, todo mundo fala tem que identificar as necessidades e os interesses do cliente. Sim, é verdade, tem que identificar necessidades e interesses, mas ninguém te fala como direito. Sabe o que o pessoal fala? Tem que perguntar o que o senhor precisa. Nem sempre é a melhor solução. Tem vendedor que pergunta, do que o senhor precisa? Aí o cliente fala, preciso de um preço melhor. Aí o vendedor, mas sabe, a qualidade e cai naquele papo, né? Nem sempre é melhor perguntar o que o cliente precisa. Um jeito mais seguro de descobrir o que ele realmente precisa e valoriza é descobrir a experiência que ele está vivendo. Quando ele fala, preciso de um preço melhor, isso é a posição dele. É o que ele acha que vai resolver o problema dele. Mas atrás da posição está o verdadeiro interesse. Gente, qual é o verdadeiro interesse de quem quer um preço melhor? Ele provavelmente não está ganhando dinheiro suficiente quando ele vende. Ou ele está perdendo dinheiro. Então ele precisa de um preço melhor. Ele precisa reduzir os custos dele para sobrar mais dinheiro para ele. O verdadeiro interesse de quem pede um preço melhor é que sobre mais para ele. Ele, quando vende, ele quer vender caro. Aposto que ele quer vender caro, mas ele quer comprar barato. Então ele quer vender caro, quer comprar barato porque ele quer que sobre mais, o lucro, a sobra dele tem que ser maior. Se você mostrar para ele que mesmo pagando o preço que você quer, você vai aumentar o lucro dele, ele compra de você. Agora, como que eu faço isso, Fábio? Você tem que ir lá atrás, experiências e motivos. Perguntar para ele o que ele está vivendo, como que ele trabalha hoje. E aí você vai começando a descobrir o que você pode fazer para ajudar. Vou dar um exemplo rápido aqui, ver se cabe no nosso tempo, mas presta atenção. Um cliente nosso vendia para montadoras de painel. Sabe esses painéis de automação industrial? Que você monta e vende para uma indústria automatizar a linha de produção, certo? E eles viviam pedindo, me vende os componentes mais baratos, Só que, lógico que a gente não podia, né? A empresa que eu estava assessorando não podia vender no preço que eles queriam. Então eles acabavam não comprando os nossos componentes. Até que a gente começou a perguntar, me fala um pouco, por que você precisa tanto mais barato assim? Porque minha margem é muito pequena. Como que é a sua realidade? Eu tenho muito custo, tenho custo para montar, tenho custo de entregar, tenho custo de manutenção, tenho custo de garantia. Me fala um pouco do seu custo de garantia e seu custo de manutenção. Aí ele foi explicando para a gente, dos painéis que ele entregava, quando o painel quebrava, ele tinha, por conta dele, porque estava na garantia, ele tinha que pagar passagem, hospedagem do técnico para ir até o cliente dele, arrumar o painel de graça, depois voltar. Aí nós começamos a se aprofundar e descobrimos que os painéis dele quebravam muito em garantia por causa dos componentes de baixa qualidade que ele usava, os baratinhos. E aí nós fizemos uma simulação que se ele passasse a usar os nossos componentes, que eram 40% mais caro, ele economizaria mais de 2 milhões por ano em despesas de garantia. E esses 2 milhões de reais por ano que ele economizaria
era muito mais do que os 300 ou 400 mil a mais que ele gastaria comprando da gente. Resultado, ele passou a comprar dos nossos componentes que eram mais caros, pagando 300 a 400 mil a mais todo ano para economizar 2 milhões em despesas de garantia que ele passou a não ter mais porque o painel não quebrava. Então a gente tem que descobrir a experiência que o cliente está vivendo. Vai a fundo, quando ele fala, tá caro, fala por que você precisa, vai, descobre como ele trabalha. Quanto mais você sabe a diferença dele, você descobre os reais motivos, os interesses ficam claros, você mostra para ele que o seu produto pode ser até mais caro, mas atende melhor aos interesses reais dele. O que mais que eu posso falar para te ajudar? Vou revisar para você aqui. Ó. A pessoa pode comprar por desejo pelo ganho, ela quer ganhar mais dinheiro, ela quer entrar no mercado novo, ela quer ser mais rentável. Esse é o motivo. Seu produto ajuda a pessoa a ser mais rentável? Ou você pode ajudar? Medo da perda. Seu produto ajuda a pessoa a economizar, perder menos dinheiro? Conforto e conveniência. Seu produto ou serviço ajuda a pessoa a trabalhar de forma mais fácil, mais prática, com mais qualidade de vida? Segurança e proteção. O jeito que você trabalha, o seu produto, oferece mais proteção, mais segurança? Você vende coisas de qualidade que a pessoa tem orgulho em possuir? E você se apresenta como um profissional que a pessoa teria orgulho de apresentar como seu consultor de sucesso? E finalmente, qual é a energia que você leva nas suas negociações? Porque tem muita venda que é feita, é impressionante. Não se falou de produto, não se falou de preço e a venda é feita. Porque aquele vendedor conseguiu criar uma conexão química muito boa com o cliente adora ele e quer ajudar esse vendedor a ter sucesso. Lógico que cada vez mais, com o profissionalismo do mercado, a gente tem que ter as outras motivações atendidas, mas a satisfação da emoção, que é você levar uma energia boa para as suas negociações, ainda influencia bastante o processo decisório. Quando você vai lá e fala a sua proposta, sem se interessar pelo que está na cabeça do cliente, você pode falar e não ter a menor noção se está chegando no lugar certo. Atirar para todo lado. Fala. O que está na cabeça do seu cliente? Qual é o X da questão? Se você não sabe como o seu cliente pensa, como que você sabe o que falar para ele? Tem uma regra que eu vou compartilhar com você. Uma estatística boa para você ver se a sua reunião de vendas foi boa. O cliente tem que falar 70% e você 30%. Ouviu mesmo? É isso aí. O cliente tem que falar 70% do tempo e você 30% do tempo. E esse tempo que você fala, você tem que fazer perguntas para descobrir o que ele tem na cabeça dele. Se você sabe o que ele pensa, fica mais fácil dizer a coisa certa. Se você não sabe o que ele pensa, você vai falar o mesmo discurso que você fala para todo mundo, vai dar certo para 1, vai dar errado para 9. Por isso que geralmente a conversão fica embaixo de 10%, que o pessoal fala a mesma coisa para todos os clientes. Você tem que descobrir como cada um pensa e falar o que aquela pessoa precisa ouvir. Conheça então quem negocia, nome, função, experiência, forma de pensar. Perguntas abrem portas. Tem vários tipos de perguntas, gente. Eu vou só passar para você entender a ciência do processo. Ó. Perguntas propositais, cada pergunta tem que ter um propósito. Investigação. Geralmente o pessoal para só nessa daí, quer obter os dados essenciais e já sai fazendo proposta. Não, você tem que avaliar, analisar, ir mais a fundo, levantar informações em profundidade, avaliar o que é mais importante para o cliente conforme a prioridade que ele tem. Sondagem, oferecer umas percepções e ver se ele está no mesmo caminho que você, na mesma página que você. Sugestão, sugerir benefícios para ver qual que desperta o interesse dele. E até quando vem a objeção, tem que saber fazer pergunta de conciliação. Para que não levante-se uma barreira entre vocês e você consiga harmonizar com esse cliente e continuar conversando. Existe uma teoria que é a teoria da percepção do valor equivalente. Isso aí é muito antigo. Desde a primeira negociação feita na face da Terra. Alguém falou, eu tenho uma necessidade. E alguém veio e falou, eu tenho a solução. Então, quando a pessoa falou, eu tenho a solução, ela disse o quê? A minha solução equivale à sua necessidade. Eu tenho necessidade, ok, eu tenho a solução. É como se eu tivesse um buraco para ser preenchido e a solução preenche esse buraco. Ok. Isso está na cabeça de todos nós, lá, em várias gerações. Só que se a percepção da necessidade é pequena, a percepção da solução é pequena. Se a necessidade parece ter pequeno valor, a solução parece ter pequeno valor. Então, qual que é o segredo? Muita gente erra assim, o cliente fala necessidade, você fala a solução e o cliente fala que está caro, aí você começa a falar, não, mas a solução é maravilhosa, e começa a tentar construir valor na solução depois que o cliente já percebeu a solução como pequeno valor. Então, qual que é a grande sacada aqui? É o que eu chamo de método PIB. O cliente pede assim, vamos dar um exemplo, olha, eu preciso melhorar a minha eficiência energética. Aí você fala, por quê? É a pergunta do problema. Ah, porque eu estou gastando muito mais energia do que eu deveria e isso está me tirando sono. Mas quando você fala muito mais quanto? É o I do impacto.
eu estou gastando 100 mil reais de energia por mês. Mais do que eu acho que deveria estar gastando. Então você está me dizendo que você está gastando 100 mil reais a mais do que gostaria de estar gastando. Isso no ano dá 1.200.000. Em 10 anos dá 12 milhões. Em 20 anos dá 24 milhões. Então você precisa mudar isso agora, senão você vai perder 24 milhões ao longo dos anos. Então. Aí eu falo do benefício. Então você precisa de uma solução que te ajude a economizar energia para você deixar de perder 24 milhões e se sentir mais inteligente no processo, inclusive, de uso da energia. É isso? É isso, é isso. Quando eu explorei o PIB, eu falei qual o problema, qual o impacto ao benefício, eu aumentei o valor da necessidade dele. Ele agora não precisa de uma necessidade assim, ele não precisa de uma solução de eficiência energética, ele não precisa de uma solução de economia de energia, ele precisa de uma solução de economia que vai ajudar lá a economizar 24 milhões de reais ao longo de 20 anos e se sentir muito melhor no processo. Viu como tem mais valor essa necessidade? Aí você fala, eu tenho a solução. Agora você fala que tem a solução. Então você primeiro constrói o valor na necessidade e depois fala que tem a solução. E se a necessidade parece ter grande valor, a solução que atende parece ter grande valor também. Dá para trabalhar bastante exercício nisso para você ficar craque. Aí está o resumo de outra forma. Necessidade, você pergunta sobre os problemas, aumenta o valor. Pergunta sobre os impactos, aumenta o valor. Pergunta sobre os benefícios, aumenta o valor. Tudo isso focado no cliente. Você consegue criar uma bolsa de valores especiais. Se você construir essa bolsa de valores com esse processo PIB, você nunca mais vai perder venda por causa de preço. Se você fizer isso direito, você vende muito. A nossa taxa de conversão na minha empresa é 79% e já chegou a 83%. Mesmo nós sendo uma consultoria mais cara do que a média de mercado. Porque a gente consegue descobrir com o PIB aquilo que está por trás da necessidade inicial, as implícitas. A gente se aprofunda e o cliente revela para nós e ele confessa o valor que ele precisa. E isso é valor agregado de verdade. Muito bem, senhores. O que mais eu vou passar para vocês hoje? Argumentos atraentes. Quando você fizer um argumento, pensa bem. Eu tenho que falar algo que seja atraente para quem pensa em qualidade, ou seja, quem pensa técnico, e tenho que falar algo atraente para quem pensa em operacional e econômico. Então, seus argumentos têm que pegar a área técnica, operacional e financeira. Pensa nisso na hora de argumentar. O que você vai falar sobre o seu produto ou serviço não pode ser só a parte técnica, tem que ter a parte econômica e operacional também. Quando tem uma objeção, não fica com medo. O cliente fala é muito caro, é só uma maneira dele se expressar. O que está por trás da objeção, o que está abaixo da superfície, o que está abaixo da ponta do iceberg de repente você não explorou uma necessidade ou um motivo da forma adequada, é só explorar. De repente ele está com dúvidas se o que você está falando é verdade, então você oferece provas ou evidências, casos de outros clientes, comentários de outros clientes, ou estatísticas, estudos. Ou então ele não sabe se vai saber usar, então você ensina a usar. Mostra que você vai dar apoio para ele poder usar corretamente a tecnologia. A objeção é só um pedido de ajuda. Por isso que eu te sugiro apoiar objeções e não combatê-las. Não combata a objeção, senão você vai estar combatendo o mensageiro da objeção, que é o cliente. Não contorne objeções, senão você vai estar dando um drible no cliente, ele não gosta disso. Apoie o seu cliente. Ele tem uma objeção, primeiro passo, acolha a objeção, diga, eu entendo a sua preocupação. Fale isso, eu entendo a sua preocupação. Acolha, faça ele se sentir acolhido por você. Depois, faça perguntas de maneira aberta, amistosa, interessada, para obter mais informações, para descobrir o que está por trás da objeção. Depois, ouça com muita atenção. Fez a pergunta, ouve com muito foco, com muita atenção. Aí você vai identificar quais são as causas da objeção, o que está por trás, o que está incomodando ele. E identificando, você começa então a ampliar a perspectiva dele, dar exemplos de como outros resolveram esses problemas, de como outros lidaram com essas dúvidas, de como você ajudou outras pessoas a lidarem com isso. E finalmente você resolve a questão transmitindo segurança e tranquilidade. Aí ele vai passar de desconfiado para feliz. E vai perceber que você sabe o que você está fazendo e que você faz com coração e com um desejo sincero de ajudá-lo. Senhores, se você seguir essas estratégias, se aprofundar um pouco mais nelas, busca conhecer um pouco mais e praticar, você vai conseguir acordos muito mais saudáveis e muito mais rapidamente. Aqui estão alguns links úteis para você, onde você pode pegar mais informações, mais vídeos, mais artigos que podem te ajudar a entender as estratégias de vendas que vão te ajudar a ter muito mais sucesso. E fica ligado no próximo capítulo do Greener Talks. É a estruturação de uma integradora saudável. Como ser uma integradora saudável? Qual a estrutura que você tem que ter para ter sucesso e organização e ir mais longe? Baixa o nosso material complementar e se tiver dúvidas, pergunta pra gente. A gente está aqui para ajudar. Um abraço, meus votos de saúde e sucesso sempre.